E aí galera do YouTube, segura porque a soberba voltou. Será que o Brasil realmente chega forte para buscar o tão sonhado Hexa? Quem jogou muita bola contra o Panamá? Quem aproveitou a oportunidade e quem simplesmente se escondeu em campo? Além da goleada por 6-2, existem alguns pontos que ainda preocupam a seleção de Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo. Quais são esses pontos? Fique aqui comigo até o final porque vamos analisar os destaques, os decepcionantes e o que esse amistoso realmente mostrou sobre a seleção brasileira. Bora para análise Brasil vs Panamá. Então galera, antes de começar a nossa análise, gostaria de convidá-los para deixar o like e se inscrever, tá? A gente tá no começo do canal, então o apoio de vocês é muito importante mesmo, beleza? Se tem aquele teu amigo lá que não entende nada de seleção brasileira, que só fala besteira na roda, já manda esse vídeo pra ele ter ciência do que tá acontecendo e o que esperar na Copa, né? O Brasil ganhou de 6-2 do Panamá e a galera já tá emocionada, já tá pensando no Hexa, mas calma que não é bem assim não, tem muita água pra correr nesse lago aí. Então galera, esses foram os 11 iniciais que o Carlito escolheu para começar o jogo, e eu acredito que esse time aí é o time que vai ser o time titular da Copa do Mundo. E o que falar desse time? Bom, no primeiro tempo o Brasil não jogou bem. Mas o Brasil fez 2 gols, ok. Lembrar que era o Panamá, tanto que no primeiro tempo teve momentos em que o Alisson teve que fazer 2 defesas seguidas ali, porque o Brasil perdia a bola no ataque e os caras realmente tinham campo para correr, né? Isso é uma preocupação porque era o Panamá. E se fosse uma seleção grande, né? Ou então nem digo uma seleção grande, mas uma seleção igual Marrocos, que tem um ataque rápido, isso pode ser fatal no jogo, e pensar que também pode ser fatal num jogo de mata-mata, né? Já vamos pensar longe aí. E antes que o ponteiro marcasse o primeiro minuto do jogo, o Vini já fez um golaço, acertou um tirambaço de fora da área, sem chance pro goleiro, né? Com confiança em dia. Esse é o Vini que a gente quer. E esse gol é muito importante porque já tira aquela pressão dele, né? Ele já vai pra Copa já com a confiança em dia. Vai lá Vini pra cima deles, né? E essa Copa seja a Copa dele. Esse gol ele destaca bastante o estilo de jogo do Ancelotti. Ele vai querer que o time marque em pressão alta pra forçar o erro do adversário. Se o adversário errar, já fazer a jogada, já verticalizar a jogada e finalizar o mais rápido possível, poder fazer o gol. É um estilo de jogo que eu acredito que dê muito certo, principalmente com seleções que gostam de sair jogando, que é o caso de seleções grandes, né? Mas contra ou então equipes pequenas e médias da Europa, o Brasil tem que jogar para cima, mantendo a posse de bola, atacando, tentando encontrar espaço, mas já vimos que essa não vai ser a seleção do Ancelotti. Se a gente quer ver a seleção jogar na Copa do Mundo, a gente tem que se acostumar com seleções esperando o erro do adversário. É assim que vai vir as melhores oportunidades do Brasil, de acordo com esse esquema tático. Aos 13 minutos de jogo, o Panamá empata, né, com uma cobrança de falta bizarra, bola desviando o Matheus Cunha e mata o Alisson completamente. Não adianta criticar, né, falar que o Alisson não é pegador, que toda bola que chuta é gol, que não é assim não. Essa bola aí, nem se fosse Courtois, David Raya, Neuer, cara, não ia pegar. Ele já tinha ido porque ele fez o movimento certo, porque a bola foi batida por fora, a curva feita por fora, e ele foi para pegar a bola, só que aí no meio da trajetória da bola, pega na cabeça do Matheus Cunha, acaba matando completamente e entrando pro gol. Não adianta criticar o Alisson aí nesse lance não. Ressaltar aí também, né, essa barreira ridícula aí que o Brasil fez. Parece que os caras estavam com medo de que a bola pegasse. O Bruno Guimarães ali tava no norte e a barreira tava no sul. O cara bate no meio ali e esquece, tá bom? Era gol. Se fosse Roberto Carlos da vida, era tudo que ele queria. Aos 30 minutos de jogo, o Wesley consegue dar um excelente passe pro Rafinha, consegue chegar na bola e é interceptado pelo goleiro, né? Muitos pediram pênalti aí, mas na hora eu pensei que fosse também, mas aí vendo o lance em câmera lenta, não foi pênalti. O zagueirão foi muito bem aí, o zagueiro o goleiro já tinha se adiantado já. No lance seguinte, né, parecia até que era um contra-ataque, mas não era, tá? O lateral esquerdo fez um lançamento, e ninguém no meio, já perderam a bola ali no meio. Os caras pareciam que era um contra-ataque, já saíram em projeção ao gol, com aquele buraco ali no meio. Mais uma vez enfatizo isso, porque isso vai ser um perigo contra seleções que tem um meio de campo bom. A grande realidade foi essa, né? A grande realidade do primeiro tempo foi essa, que o Brasil não tinha meio de campo, só tinha o Bruno Guimarães e o Casemiro ali, que sabe que o forte deles é a contenção, então não são meio criativos. Aos 38 minutos, Vini Júnior passa de 2 marcadores, chuta pro gol e o Casemiro amplia de cabeça. A bola ia entrar pro gol, a bola do Vini? Não sei, talvez sim. Mas o Casemiro foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Empurrou a bola pra rede, correu pro abraço, fez o 6-7.
O Luizão ainda tentou interromper a nossa felicidade ali, mas o jogador estava em posição legalíssima. O vizinho do defensor, do número 3, estava dando condição. E aos 42 da segunda etapa, numa rara chance que o Brasil conseguiu criar, né, com troca de passe, Raspinha raspou essa bola perto da trave e foi para fora. A jogada de ataque do Brasil vai ser dessa maneira, tá? Triangulação, ataque móvel. Por isso que, no meu ponto de vista, o Thiago ele vai cair como uma luva nesse time titular aí. Ele é um cara que sabe jogar em ataque móvel. É um 9 e tem presença física. Ele pode muito bem jogar em transição. Nesse segundo tempo, o Ancelotti tira todo mundo, menos o Léo Pereira, né? E por incrível que pareça, esse time aí reserva jogou muito melhor do que o time titular. Parece que eles estavam mais entrosados. Não sei o que era, não sei se era força de vontade. Não vou falar de força de vontade porque houve momentos no primeiro tempo que eu notei que o Brasil realmente estava indo com sede ao pote, disputando cada bola ali. Vou falar isso, mas taticamente não gostei, não foi bom. Não agradou. E em vista de tudo isso, o time reserva, que entrou no segundo tempo, completamente superior ao time titular. Porque o Panamá nem teve chances de gol, né? Além do aquele chutão ali de falta, que vamos chegar um pouco mais lá na frente. E falar desse time do segundo tempo? Foi um time que estava mais sagaz, que sabia onde cada companheiro estava no campo, achando o companheiro, tocando. Esse é o Brasil que a gente quer ver jogar, galera. Esse é o Brasil que o brasileiro se acostumou a ver jogar. Essa é a realidade. Aos 7 minutos de jogo, o Igor Thiago aí com total mérito, pressionando o goleiro. E o goleiro, sendo pressionado, entregou a paçoca pro nosso querido Ryan aí, que simplesmente só deu aquela cavadinha com curva. Correu pra galera pra fazer sua comemoração. Muito merecido o gol do Ryan. E o moleque tá provando que chegou pra ficar mesmo. Aos 14 minutos, Danilo foi carregando a bola. Tocou para o nosso querido Danilo aí, que foi tocar a bola pro Danilo de volta. Ele fez um corta-luz e o Paquetá já fez aquela dancinha do Paquetá já. Sempre defendi o Paquetá aí na seleção. Quem viu o vídeo anterior aí da minha convocação sabe. Muita gente criticou aí, mas ela respondeu à altura. O Paquetá ele é muito versátil, cara. Ele pode jogar, ele faz muito bem. E o Paquetá ele é muito versátil. Nessa seleção do Brasil, que é um ataque móvel, ele ia cair como uma peça-chave. Porque é aquele cara que sabe defender, mas também sabe atacar em momentos decisivos. Sabe entrar na área, né, para ser aquele elemento surpresa. Tem uma boa finalização, tem um bom passe. Um cara que pensa rápido. Então, pra mim, o cara já mostrou por que tá lá na Copa já. É claro, não vou me emocionar aqui. É Panamá, beleza, gente. Mas a gente tem que entender que é um jogo, né? Era Panamá pra todo mundo. Era Panamá pra Bruno Guimarães, era Panamá pro Rafinha, Matheus Cunha. Então nem adianta ter esse argumento aí, falando, é Panamá. Entendeu? Porque todo mundo jogou contra o Panamá. 1 minuto depois, com essa pressão alta aí, o goleiro se sentiu obrigado a chutar pra frente. Foi quando o nosso querido Fabinho conseguiu manter a bola sobre sua posse e tocou pro Igor Thiago, que deu uma caneta e o zagueiro simplesmente ficou abatido já. E o goleiro não se viu em outra situação e teve que fazer o pênalti, né? E o Igor Thiago, né, com toda a sua pressão, todo o seu nervosismo, provou porque que ele faz muito gol de pênalti, né? É o cara que realmente sente a pressão, que fica nervoso. E o Thiago, ele é o segundo gol dele pela seleção, em um amistoso. E ele comemorou como se fosse a final da Copa do Mundo, como se aquilo fosse valendo vaga pro mata-mata, entendeu? E é isso que a gente quer. A gente quer caras que façam gol, que mostrem por que estão lá. É isso que a gente espera dos jogadores, que eles tenham raça, que eles realmente queiram jogar e mostrem vontade. E aos 35 minutos, Paquetá achou um passe sublime com a perna direita pro Danilo, que demonstrou muita frieza diante do goleiro e do zagueiro. Dominou a bola, fingiu que ia chutar, o cara passou direto, parecia que ia comprar pão ali na padaria e não voltou mais. E simplesmente chutou e o goleiro não tinha o que fazer, né, nessa situação aí. Golaço, segundo gol do Danilo também no terceiro jogo. E pra mim, cara, eu já vou logo adiantando pra vocês aí, essa é meu meio de campo titular aí, entendeu? Casemiro na contenção, Danilo e Paquetá. Bruno Guimarães está na fase excelente. Beleza, gente, mas não é questão de fase excelente, é questão de encaixe. Entendeu? O cara pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Beckenbauer. Se aquele estilo de jogo não favorecer o cara, simplesmente não vai ter o que fazer.
E diante disso, desse cenário, você viu que no segundo tempo o Brasil melhorou bastante, entendeu? O Brasil tocou bola, em certos momentos ali eles folgaram, aquele toque de bola, né? Principalmente com o Paquetá ali, que pra mim, cara, esse é um meio de campo excelente, né? O que pega a bola já toca, não fica querendo carregar a bola, querendo dar ligação direta lá sem saber. Então é isso. Aos 38 minutos a gente teve aí simplesmente o cara incorporando o Roberto Carlos aí no auge. Acertou um tirambaço de longe que tinha nem o que fazer. O goleiro já tava rendido, já a bola já tinha passado. Aquela bola ali, se pegasse alguém, não nascia mais cabelo. Você me pergunta, quem jogou bem? Quem é o destaque da partida? Já eu te falo, mais antes, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. E se puder, comente também a sua opinião em relação ao assunto. Se você acha que o Brasil vai ser hexa. E nesse período de Copa do Mundo a gente vai estar trazendo o máximo de conteúdo possível. Então, se você gosta desse tipo de coisa, eu recomendo você se inscrever no canal. Tamo junto, valeu. Alisson. O Alisson, acredito que fez uma partida boa. Porque nas chances que ele foi acionado, ele conseguiu fazer as defesas. Aquele chute lá, né, que o Panamá fez um lançamento direto, ele foi exigido e fez a defesa correta, espalmando para o lado. E em outra oportunidade também, o defensor do Panamá chutou a bola e ele fez uma defesa. Não era uma defesa difícil, mas ele fez o que tinha que fazer. Wesley fez uma boa partida. Acredito que no formato de jogo do Brasil ele vai ser muito importante, né, porque o nosso outro lateral não sobe muito para apoiar. Ele vai ser o nosso lateral ofensivo. E muita gente fala, nós tá enrolado aí porque o Wesley é muito bom ofensivamente, porém defensivamente ele é ruim. E eu te digo, não é ruim não, tá? Ele conseguiu recuperar as bolas e eu não vejo essa ruindade toda que falam nele aí não defendendo. Bremer, a partida ok, nada demais, normal, até porque também o adversário não era tão não exige tanto, né, do nossos zagueiros, apesar dos caras ter conseguido fazer 3 finalizações no primeiro tempo aí e um gol. Léo Pereira não fez uma partida boa, na minha modesta opinião. Ele foi o único jogador que jogou os 90 minutos, uma partida nota 6. Não foi importante em momentos, não tem muito o que falar, né, da defesa, né. Alexandro, eu tenho minhas críticas ao Alexandro aí, mas como ele já tá convocado, o que resta é torcer e torcer mesmo, não tem o que fazer. Torcer para que dê certo e que ele seja um ótimo lateral defensivo, porque ofensivamente a gente já sabe que ele não é bom. Bruno Guimarães, a partida comum também, para mim igual a do Bremer, normal. Não foi aquela partida péssima, mas também não foi aquela partida que a gente, porra, esse cara é bom. Tanto que ele perdeu pontos e o Danilo ganhou, né? Porque o Danilo já veio com outra dinâmica ao jogo. Casemiro jogou bem, fez o gol dele. Tem que falar do nosso capita, né? Do nosso Casemito aí. Ele simplesmente sempre entrega. Agora aqui vai um cara que toda vez que é titular não entrega pela seleção brasileira. O Luiz Henrique. A gente já viu muito o Luiz Henrique destruir adversários. A gente viu como foi contra a França, né? E até em outros jogos também que o Brasil estava no sufoco, a gente viu como é que foi. O Luiz Henrique foi extremamente útil. Porém, não sei o que acontece, que toda vez que ele é titular, ele não consegue entregar a mesma coisa, né? Então acredito que para ele ser o nosso titular, ele não seria ainda. O Raspinha, uma partida normal, não foi uma partida exímia dele, até porque ele só jogou um tempo, né? Teve um gol perdido ali que, se ele faz, ele era um golaço, mas como diria Ancelotti, né, se meu avô tivesse roda, ele seria um carro. Vini Júnior, pra mim, uma partida muito boa dele, apesar de ter jogado apenas 45 minutos. Os 2 gols saíram dele, jogadas individuais. Matheus Cunha, no meu ponto de vista, fez uma partida péssima, não foi uma partida boa dele. Até o gol que foi do Panamá foi dado contra, tá? Então foi gol contra, vocês podem estar vendo aí, gol contra do Matheus Cunha. E juntamente Matheus Cunha, Luiz Henrique e Léo Pereira, para mim, deixaram muito a desejar nessa partida. Então fica aí o alerta aí pro nosso Carleto Ancelotti. Os jogadores que vieram do banco. Ederson, uma partida normal, né? Não tem muito o que falar também. Tem jogador que eu vou até pular aqui porque não tem nem o que falar, que é o caso do Edson, do Fabinho, o Hendrick, que não foi uma partida boa.
Danilo também. Danilo fez uma partida normal, Danilo do Flamengo, né, que eu tô falando. Tanto que o Douglas Santos fez uma partida melhor que a dele e até mesmo melhor do que o Alexandro. Gostei da partida dele hoje, tanto que ele que deu o passe pro Paquetá fazer aquele gol lá. Voltando aqui, Banhos fez uma partida boa, né, nota 7 na minha opinião. Ryan, esse cara aí pra mim é excelente. Ryan, que já é a sensação da torcida, isso é muito bom pra ele porque já vai vir pra Copa já com sangue de gás. Vai fazer uma partida muito boa. Vai fazer uma Copa muito boa, se Deus quiser. Endrick teve a oportunidade de fazer o gol, porém falhou, né, nessas oportunidades. O que eu vejo no Endrick é que ele vai com muita sede ao pote, né? Acredito que por ele ser novo, por ele querer mostrar serviço, querer ser titular, ele acaba errando pelo excesso, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de calma, acredito que ele teria convertido a chance que ele teve. E aí ia criar uma dúvida na cabeça do Ancelotti. Igor Thiago, esse aqui pra mim tem que ser titular, entendeu? No lugar do Matheus Cunha. Danilo mudou o jogo completamente, junto com o Paquetá. Danilo do Botafogo, né? Pra mim fez mais uma partida muito boa. Nas 3 partidas que ele fez pela seleção, ele representou. Douglas Santos, como havia dito antes, fez uma partida melhor do que a do Alexandro. Acredito que em nível eles são bem parecidos mesmo, não tem muito o que falar. Se fosse pra gente olhar a condição física, acredito que o Douglas Santos ainda tem a condição melhor do que o do Alexandro, né? Que sofreu bastante numa temporada bem problemática em relação a lesões. E pra mim o destaque do jogo, Lucas Paquetá. Pra mim, quando ele entrou no jogo, já mudou completamente o cenário. É aquele cara que toda hora buscava o passe, pegava a bola, tocava, se apresentava para receber, tentava dar o passe já pro atacante. E pra mim essa é a equipe titular. Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, pra ficar na contenção ali, só quebrando quem passar ali. Paquetá, Danilo, na ponta direita, Rafinha, ponta esquerda, Vini Júnior, e como centroavante, o nosso querido Igor Thiago. Não vou falar muito do Neymar porque, pra mim, se ele tiver em condições, ele tem que ser titular, né? Mas não cabe mim falar isso agora, até porque ele tá machucado, tá se recuperando. Talvez no primeiro jogo ele ainda esteja se recuperando contra o Marrocos. Então não cabe ficar falando aqui possibilidades. Então, galera, se vocês chegaram até aqui, eu vou pedir que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, comente aí o que você achou do vídeo e o que realmente você achou do jogo do Brasil, se a seleção realmente está empolgando, se vai chegar amassando e quais são suas expectativas. Beleza? Tamo junto, até a próxima.